hoje. Em BH. Estou só guardando um recurso aqui da organização. Todos os recursos que eu posso desses trabalhos remotos. Estou em reunião hoje desde 8 horas da manhã, assim, almoçando sentado aqui. Mas a gente trabalha mais. Verdade. Aqui, podemos começar? Sim, sem problema. Tá. Recebi uma mensagem aqui de que já está sendo gravado. Eu acho que até para privilegiar o pessoal que chegou na hora e principalmente em respeito a você que está aqui, para não abusar muito da sua boa vontade e do seu tempo, eu quero dar início à nossa aula magna da pós-graduação em Direito dos Contratos. O professor Alexandre Ateniense muito gentilmente, muito generosamente aceitou o convite para dar essa aula magna aqui sobre as repercussões jurídicas dos smart contracts. É um tema que ele tem aí bastante intimidade. Eu acho que não há pessoa mais habilitada do que ele para poder falar sobre esse assunto, para poder passar para a gente um pouco da experiência dele com a área do direito e da tecnologia de um modo geral, com direito e inovação. Eu confesso a vocês que talvez não exista um outro profissional no nosso mercado, no Brasil, com a experiência e o know-how que ele tem. O professor Alexandre Teniense, ele tem 32 anos de experiência na área do direito digital. Ele é sócio fundador do Alexandre Teniense Advogados, que é um escritório de advocacia full service em direito digital. É um dos precursores do direito digital no Brasil, isso eu posso atestar com toda segurança. É coordenador da Comissão de Direito Digital do CESA, né, o Centro de Estudos de Sociedades de Advogados. É autor do e-book LGPD nos escritórios de advocacia, e eu vou parar de falar suas qualificações aqui, professor Alexandre, senão a gente não vai terminar. E vou passar a palavra para você, já lhe agradecendo profundamente por ter aceito o nosso convite e por compartilhar conosco um pouco do seu conhecimento. Bernardo, é um prazer imenso atender o seu convite para poder estar aqui com vocês. Boa noite a todos. Não pude recusar esse convite, sobretudo para poder motivar vocês nesse início de caminhada aí no curso de pós-graduação de contratos do CEDIM. E logo de cara escolhemos um tema instigante, né? Porque, na verdade, esse assunto de smart contracts, embora já venha sendo utilizado em larga escala, não só no Brasil, mas no mundo, ainda é muito desconhecido pelos advogados. E o objetivo hoje, então, é mostrar para vocês algo de novo, algo do que essas plataformas digitais vêm se entrelaçando com o direito e abrindo novas oportunidades, bem como causando dificuldades de interpretações jurídicas sobre essas mudanças tecnológicas. Eu realmente venho estudando esse assunto há bastante tempo, já fiz algumas consultorias a respeito desses contratos inteligentes. E um pouco dessa experiência eu vou compartilhar com vocês aqui hoje, mais uma vez agradecendo a gentileza do Bernardo e do CEDIM de terem me chamado para fazer essa aula. Eu me preparei para essa aula com alguns slides. Ocorre que, antes de eu passar os slides, eu queria... eu vou colocar para compartilhar aqui. Aqui. Beleza. Um minutinho. Vocês estão assistindo? Professor, pois não. Desculpa incomodá-lo. Esses slides, o senhor disponibilizou em algum lugar? Não. Ou poderia disponibilizar, se fosse Depois possível? da aula.
Obrigada. Beleza. Então, se eu pudesse conceituar para vocês o que seria um smart contract, eu diria que eu vou enganar a todos agora. Smart contracts não é um contrato. E muito menos é um contrato inteligente. Aí vocês vão perguntar, então para que eu estou perdendo meu tempo de assistir a aula do Alexandre hoje sobre esse tema? É porque isso não significa dizer que nós não temos que estudar as repercussões jurídicas, porque eu tenho certeza que isso vai se expandir largamente com o tempo. Então, se ele não tem nada a ver com um contrato dentro dos conceitos tradicionais que a gente conhece, eu tenho que dizer para vocês que o smart contracts, na verdade, acho que esse nome smart aí tem muito mais a ver com espertos, porque são ágeis, porque são sistêmicos, do que a inteligência da forma como a gente pensa, né? Então, seria, na verdade, um trecho de código de programação que é considerado esse contrato inteligente, quando, na verdade, ele não é nem inteligente, nem tecnicamente um contrato, e vou explicar por quê. Então, da mesma forma, nós não podemos também entender que o contrato inteligente não é apenas um código de computador que executa funções. Na verdade, tudo começa a partir do momento em que duas partes que resolvem mutuamente encontrar as suas manifestações de vontades fazem um acordo, e esse acordo, por sua vez, ele é expresso de forma sistêmica, cuja a execução vai ser automatizada. Para facilitar mais ainda a compreensão, inclusive com alguns exemplos que eu achei bem interessante, eu separei para vocês aqui um vídeo muito rápido que está muito ilustrativo, que vai ajudar muito a gente entrar no tema. Ele está em inglês, mas de qualquer forma a gente vai ter legenda e isso vai facilitar o entendimento. Espera aí. Vamos lá. Long before Bitcoin was created, Espera aí, vou voltar aqui. Espera aí. They solve. The term smart contract was first used by Nick Szabo in 1997, long before Bitcoin was created. He is a computer scientist, law scholar, and cryptographer, so I'll spare you his exact words. But in simple terms, he wanted to use a distributed ledger to store contracts. Now, smart contracts are just like contracts in the real world. The only difference is that they are completely digital. In fact, a smart contract is actually a tiny computer program that is stored inside of a blockchain. Let's take a look at an example to understand how smart contracts work. You probably are familiar with Kickstarter, the large fundraising platform. Product teams can go to Kickstarter, create a project, set a funding goal, and start collecting money from others who believe in the idea. Kickstarter is essentially a third party that sits in between product teams and supporters. This means that both of them need to trust Kickstarter to handle their money correctly. If the project gets successfully funded, the project team expects Kickstarter to give them their money. On the other hand, supporters want their money to go to the project if it was funded, or to get a refund when it hasn't reached its goals. Both the product team and the supporters have to trust Kickstarter. With smart contracts, we can build a similar system that doesn't require a third party like Kickstarter. So let's create a smart contract for this. We can program the smart contract so that it holds all the received funds until a certain goal is reached. The supporters of a project can now transfer their money to the smart contract. If the project gets fully funded, the contract automatically passes the money to the creator of the project. And if the project fails to meet these goals, then the money automatically goes back to the supporters. Pretty awesome, right? And because smart contracts are stored inside a blockchain, everything is completely distributed. With this technique, no one is in control of the money.
But wait a minute, why should we trust a smart contract? Well, because smart contracts are stored on a blockchain, they inherit some interesting properties. They are immutable and they are distributed. Being immutable means that once a smart contract is created, it can never be changed again. So no one can go behind your back and tamper with the code of your contract. And being distributed means that the output of your contract is validated by everyone on the network. So a single person cannot force the contract to release the funds because other people on the network will spot this attempt and mark it as invalid. Tampering with smart contracts becomes almost impossible. Smart contracts can be applied to many different things, not just on crowdfunding. Banks, for example, could use it to issue loans or to offer automatic payments. Insurance companies could use it to process certain claims, and postal companies could use it for payment on delivery, and so on and so on. So now you might wonder, where and how can I use smart contracts? Well, right now, there are a handful of blockchains who support smart contracts, but the biggest one is Ethereum. It was specifically created and designed to support smart contracts. Smart contracts can be programmed in a special programming language called Solidity. This language was specifically created for Ethereum and uses a syntax that resembles JavaScript. It's also worth noting that Bitcoin also has support for smart contracts, although it's a lot more limited compared to Ethereum. So now you know what smart contracts are and what problems they solve. I hope you enjoyed this video, and if you did, hit the like button and get subscribed. And as always, thank you very much for watching. Muito bem. Vamos voltar aqui. Como vocês viram, o Smart Contract tem alguns requisitos essenciais que são tecnológicos e que vocês precisam entender exatamente o que acontece. Então, eu estou destacando aqui 4 pontos importantes de vocês entenderem. Primeiro, as chamadas Smart Rules, ou seja, uma vez realizado um acordo prévio, vamos pegar esse exemplo ali do Kickstarter. Não sei se vocês conhecem esse site, é um site de levantamento de fundos, tem outro chamado Vaquinha, uma série de outros. Então, ele é um tipo muito bom de dar exemplo, porque as regras já são pré-configuradas dentro de um código de um programa de computador, que, por sua vez, esse programa de computador ele é armazenado dentro de uma base de blockchain. Como é um programa de computador, e se você for lembrar do exemplo que foi passado, existe, obviamente, como qualquer programa, uma linha lá qualquer que diz o seguinte: se atingir determinada status, situação, etc. e tal, daí executa tal comando. Então, ali foi muito claro naquele exemplo. Se por acaso atinge o teto do valor que a pessoa tinha colocado para poder receber os seus fundos, automaticamente esse dinheiro vai ser transferido para a conta dela. E, por sua vez, depois que ele consegue finalizar o seu negócio, o seu produto, o serviço que seja, esse dinheiro volta para aqueles que investiram. Então, são regras pré-estabelecidas, auto-executáveis, com base em linhas de programação e armazenadas dentro de blockchain. Mas o que tem a ver blockchain com isso? Por que o blockchain entra nessa história? Pelo simples fato de que o blockchain, uma vez gerado essa automação, significa dizer que o documento que formaliza determinada execução de uma regra pré-estabelecida vai estar armazenada de forma criptografada, onde através de um hash, a qualquer instante, uma pessoa pode verificar se esse contrato é verdadeiro ou não. Então, como foi dito, a ideia da pessoa que criou isso, o Szabo, era no sentido de dizer assim, bom, eu não vou precisar de intermediário, porque, na verdade, as partes, antes de tudo, elas se
reconhecem, elas já têm uma confiança mútua, sobretudo porque o contrato, a qualquer momento, pode ser obtido e ter a certeza absoluta de que ele não foi modificado sem deixar vestígio. E ele tem a autoexecução. A autoexecução significa autoexecução sistêmica. Então, ele não depende das pessoas para poder motivadamente fazer a execução do contrato. Não. São regras pré-definidas que, uma vez atingidas determinadas condições, daí, if chegar naquela condição, daí dispara algum tipo de regra que autoexecuta esse contrato. Então, o que isso também traz vantagens? Primeiro, a certeza, porque as regras são pré-estabelecidas e não podem ser modificadas, porque, na verdade, isso já foi ajustado com as pessoas que vão entrar num projeto de fundos ou qualquer outra repercussão. Então, não há uma negociação de cláusula. As pessoas já sabem de antemão, porque isso tem que ser tratado no termo de serviço, no site, quais são as condições, quais são as metas que essa autoexecução vai acontecer. Um outro ponto importantíssimo é a autonomia. Como o Smart Contracts, ele, vamos dizer assim, ele dispensa a necessidade, por exemplo, de cartório ou qualquer outro ente que tenha fé pública para poder validar esses contratos, não existem intermediários. A operação sai muito mais barata, porque todo o fluxo operacional nasce e finaliza na plataforma digital, então isso por si só não tem toda a imposição dos custos que normalmente essa operação teria se fosse realizada presencialmente no papel. E, de certa forma, ela traz segurança, porque toda a transação, como ela já nasce e é preservada através de blockchain, não sei se vocês estão familiarizados, mas blockchain o exemplo mais próximo que eu posso dizer para vocês é como se fosse um livro de registros, onde cada operação dessa vai estar ali anotada, registrada, mas de uma maneira, como eu já disse, criptografada, que impede que haja mudanças no conteúdo do código de programação ou no documento gerado para poder formalizar a operação, porque é exemplo do que a gente conhece em relação à assinatura com o uso de certificado digital, não é a mesma coisa, mas utiliza recursos de criptografia da mesma forma. E na nossa legislação, quando você faz um contrato eletrônico e usa assinatura digital, você tem que ter a comprovação de 2 itens importantíssimos. Isso é que vai gerar mais credibilidade. Quais são eles? A certeza de que você empregou recursos robustos de integridade. Integridade significa dizer criptografia ou outro meio qualquer que possa proteger ou deixar vestígio se alguém tentou adulterar o conteúdo daquela manifestação de vontade. E o outro item é a robustez em relação à identificação, à qualificação da parte que está fazendo, que está integrada nessa relação. Esses 2 requisitos estão previstos no artigo 10º, parágrafo 2º, da medida provisória 2200/2001, que é a medida que regulamentou no Brasil o uso da validade jurídica do documento nato digital com emprego de assinaturas digitais. Por falar nisso, nós tivemos a aprovação agora no dia 1º de setembro de uma lei que modificou alguns critérios quanto à assinatura digital, flexibilizou de alguma forma a maneira de obter, que já não precisa mais ser presencial, pode ser através de videoconferência, e ampliou-se, através de regulamentação, o uso da assinatura digital em serviços públicos e outros ramos de atividade, como, por exemplo, a área da saúde. Se eu pudesse
trazer para vocês uma definição etapa por etapa de como é que funciona esse fluxo do blockchain, eu diria que primeiro é a etapa da transação, ou seja, as partes A e B, elas decidem trocar, ou seja, fazer um acordo para trocar alguma unidade de valor. E essa unidade de valor não precisa ser só moeda digital, tipo blockchain, tipo Bitcoin ou algo do gênero, mas pode ser, inclusive, um token de propriedade. Então, essa é uma grande novidade. Engana-se as pessoas que acham que essas plataformas de blockchain, quando voltadas para o mercado financeiro, estão tão somente atreladas às moedas digitais. É permitido também você ter um determinado bem, ou seja, um título de uma determinada propriedade ou algum outro bem material no qual você pode comprovar que é titular e, a partir dali, também colocar em transação. Então, uma vez feito essa transação, ou seja, esse acordo prévio, né, como os contratos são escritos em códigos de cadeias de bloco de programação, esse bloco de programação, ou seja, a execução do código, né, ele vai para a rede de computadores participantes do sistema de blockchain. E para que isso acontece? Justamente porque os computadores ligados à rede de blockchain, eles fazem uma verificação, ou seja, eles avaliam se as regras que foram previamente ajustadas efetivamente foram cumpridas ou estão sendo executadas. Essa verificação é coisa de segundos. Então, quando esse consenso é alcançado, ou seja, a verificação das condições de programação, if, then, por exemplo, que eu falei, a transação é considerada verificada. E uma vez verificada, vai ser empregado nessa cadeia de registros, né, que é a característica do blockchain, um algoritmo criptográfico que vai fazer com que não haja qualquer tipo de falsificação. Então, a execução do contrato vai acontecer no momento em que a rotina sistêmica for acionada. Então, para poder facilitar ainda mais a compreensão de vocês, eu fiz esse slide aqui para poder tentar comparar como é que é o conceito de contratos e de smart contracts, para vocês verem bem as diferenças. Então, contrato nasce de um conceito jurídico, né? Objeto lícito, identificação das partes, né? A formalização, enquanto que o smart contract nasce de um conceito tecnológico, que são linhas de programação que vão executar determinados comandos que foram previamente ajustados pelas partes. Os contratos, eles podem estar, vamos dizer assim, expressos, né, representados em papel ou natos digitais, com ou sem assinaturas eletrônicas, com ou sem certificação. Enquanto que o smart contract, ele nasce e é gerado a partir de código de programação. No contrato, dependendo do nível de formalidade que as partes são obrigadas a dar, como, por exemplo, a compra e venda de um imóvel, é necessário a existência de intermediários para poder dar crédito à vontade das partes. Enquanto que a execução do smart contracts não tem intermediários, porque as partes mutuamente se reconhecem, concordam em fazer essa transação na plataforma digital e mutuamente declaram que tem credibilidade, que essa operação ela pode funcionar como meio de prova sem a necessidade de um terceiro, alguém de fé pública, por exemplo, para poder validá-lo. Um contrato, papel, por exemplo, pode ter tentativas de fraude, ou um contrato digital, sei lá, sem o uso da criptografia. Enquanto que no smart contracts, como o registro da transação vai estar em blockchain, essa chance é praticamente impossível. Um outro ponto de diferença é que o contrato, para ser executado, depende da iniciativa, da vontade
das partes. Sem isso, as obrigações não podem ser cumpridas. Enquanto que no smart contracts, como eles são autoexecutáveis, ou seja, tem lá as condições, se chegar a um volume tal de doações, vai, dispara e faz a transação imediata para a conta corrente daquela pessoa que lançou um produto que precisa de fundos. Isso é autoexecutável. Não precisa de intervenção, nem mesmo do dono de uma plataforma, para poder fazer o cumprimento das condições previamente ajustadas. Eu tenho certeza que essa é uma tendência que vai só aumentar nos próximos anos, sobretudo em decorrência de 3 elementos que eu acho fundamental. Primeiro, a utilização mais recorrente de uso de blockchain. Hoje, por exemplo, eu vou citar um exemplo bem bacana para vocês. Hoje, quando eu tenho que preservar uma prova, e muitas vezes eu tenho necessidade de preservar uma prova que nasce no formato digital, num final de semana, o cartório está fechado, não dá para fazer um ato notarial, eu uso um serviço chamado Verifact, lá de Maringá, tudo via plataforma digital, eu gero a prova e essa prova automaticamente ela é blockchain. Então, a qualquer momento eu posso juntar esses documentos nos autos e dizer para um magistrado, se por acaso ele duvidar que aquela prova de fato estava veiculada na internet naquele dia e hora, é só ele verificar o hash, né, que vamos dizer, é o extrato, né, que normalmente quando se assina digitalmente é gerado, e com isso ele pode consultar a base de dados onde tem lá esses registros eletrônicos e verificar que o documento, desde quando foi gerado, não foi adulterado. A outra frente que vai ter de popularização do smart contracts é o crescente uso das criptomoedas. Como foi dito, a plataforma Ethereum é hoje, sem dúvida alguma, a maior plataforma onde há transações em volume de dinheiro em relativo a smart contracts. Podemos dizer que ela foi criada para poder ser a plataforma de smart contracts. Vocês viram no vídeo, com a linguagem de programação própria que se assemelha ao Java. Isso tudo para poder dar mais segurança. E outro fator também que vai levar a tendência é o aumento da internet das coisas, né? O IoT, Internet of Things, que isso também vai fazer com que se favoreça o uso dessas plataformas para poder, por exemplo, fazer transações de smart contracts com alguns objetos que não sejam computadores, carros, entendeu? Alguns produtos da área de saúde, por exemplo, seguros, né? Isso tudo vai se tornando cada vez mais usual e cada vez mais digital, sem a necessidade de intervenção de terceiros. Então, como eu disse, não sei se vocês estão familiarizados, existem vários vídeos no YouTube que depois vocês podem acessar, que explicam muito bem como é que funciona essa plataforma Ethereum. É onde se circula. Não é a única, mas é onde tem o maior volume hoje. Eu não saberia dizer em cifras o quanto que é transacionado hoje smart contracts, mas eu vou te falar que é na fase de bilhões de dólares. É algo que realmente foge um pouco da percepção nossa, que ponto que já chegou essa popularização e sobretudo, essa relação de confiança. Então, os smart contracts, eles já são uma realidade. Por quê? Vamos pegar aqui alguns exemplos do Brasil. Já houve, por exemplo, projeto de lei de iniciativa popular com o uso de smart contracts. Tem sites desses que levantam fundos. Já foram feitos, por exemplo, contratos de agronegócio, são chamados contratos de barter, lá na região de Londrina, no Paraná, onde a compra e venda de produtos agrícolas são executadas de acordo com a variação de preço de mercado. Então, isso é uma regra previamente convencionada que, quando se alcança determinado padrão pré-estabelecido,
o contrato, né, a rotina que foi criada, o sistema, ele é autoexecutável. E também da DHL, que como já foi dito, isso está sendo muito utilizado por parte de empresas transportadoras, que, através do Smart Contract, só liberam o pagamento mediante a entrega da mercadoria. E isso, em algumas modalidades que eles têm de negócio, é bastante utilizado com blockchain, com Smart Contracts. E nós estamos vendo também além da área financeira, que para mim é a que vai liderar sempre o uso dos Smart Contracts, sobretudo por bancos. Então, por exemplo, muitas vezes vocês não conseguem imaginar em coisas que já estão sendo que vocês já convivem, mas que não perceberam que pode ser um Smart Contract. Por exemplo, se você entra dentro do aplicativo do Bradesco e tenta obter lá numa opção empréstimo, o Bradesco já determinou faixas de valores que podem ser concedidas para empréstimo de acordo com determinadas condições financeiras que você está na conta corrente. Então, esse processamento de entender qual é o valor do empréstimo que será concebido baseado no seu fluxo de caixa, por exemplo, vai executar o comando para te oferecer 5 mil, 10 mil, 100 mil reais, de acordo com o seu perfil. Isso, obviamente, vai crescer para outras alternativas também de oferta de serviço bancário, que é um ramo de atividade que está sempre anos-luz experimentando essas novidades tecnológicas do que outras áreas, né? Varejo online, questões relacionadas à compra e venda de tênis, de objetos que só podem ser liberados mediante pagamento, mercado imobiliário também em relação à questão de contratos de aluguel. Na área jurídica, nada impede que nós, advogados, possamos ter a criatividade para poder sugerir para os nossos clientes algum emprego de smart contracts quando vocês deparam com a situação onde há, inequivocamente, um fluxo que pode, uma vez ajustado, dar total previsibilidade para as partes das condições de execução desses ajustes prévios. Nós é que ainda não experimentamos esse tipo de situação como deveríamos, mas na medida que vocês entendam que, se vocês forem no Ethereum, vocês poderiam criar, a partir dele, determinados fluxos operacionais e, quem sabe, oferecer isso para clientes, isso seria uma oportunidade. Tem gente que fala que, então quer dizer que Smart Contracts é o fim da advocacia, não sei o que e tal. Não acho que seja o fim. Eu acho que não é que vai dispensar advogado. O advogado pode ter, obviamente, um papel para poder validar aquelas condições todas que estão ali previamente ajustadas através de rotinas sistêmicas, até mesmo porque, se um dia der alguma coisa errada, é ele que vai ter que tomar à frente para poder identificar. Então, uma consultoria em relação à criação desses Smart Contracts é sempre recomendável para que a gente possa colocar alguns elementos que tragam mais segurança jurídica. E um outro mercado muito usual é seguros, que cada vez mais está tentando facilitar a contratação através de dispositivos móveis, né? E por isso, então, usam os recursos do Smart Contracts. Agora, vou chamar a atenção para dois casos muito interessantes no mundo. O primeiro caso é o caso de Honduras. Eu, inclusive, estive em Honduras ano passado para fazer uma palestra sobre esse modelo da Lei de Processo Judicial Eletrônico do Brasil, porque eu estive lá no dia que criaram a Autoridade Certificadora de Honduras, então foi um momento muito solene, você imagina. A gente criou isso no ano de 2001 e eles criaram isso ano passado, só para vocês verem essa defasagem. E Honduras tinha um problema muito... Aliás, tem um problema muito sério. Ninguém confia nos registros de imóveis. Então, no interior de Honduras,
É comum você ver vários imóveis registrados 3, 4, 5 vezes, de acordo com muita corrupção que aconteceu no serviço cartorial. Então, a OEA conseguiu fundos e o governo de Honduras topou para poder fazer um novo mapeamento de registro de imóveis em Honduras baseado em blockchain. E, com isso, nós tivemos o uso de smart contracts para poder fazer a ativação desses registros. Isso é um exemplo muito avançado para um país que tem esses contrastes tão grandes, mas mostra como é que o uso de blockchain e smart contracts pode dispensar um cartório de registro se as partes se auto-reconhecerem e derem credibilidade para essa plataforma digital. Um outro exemplo muito importante que eu queria citar é o exemplo dos Emirados Árabes Unidos. E aí eu vou falar que é o Emirado de Dubai e o Emirado de Abu Dhabi. Lá, pela primeira vez no mundo, eles têm no Código Civil, no artigo 13, os requisitos básicos para poder considerar como ter validade jurídica dos contratos eletrônicos. Eu estava fazendo uma pesquisa e achei muito interessante esse comentário aqui. Quais são os níveis de exigibilidade que existem dos contratos inteligentes nos Emirados? Então, de acordo com o artigo 13 do Código Civil, um contrato é executável se as partes concordam com o contrato, aqui está na tradução, e daí aderem aos elementos essenciais. O objeto do contrato deve ser algo possível e definido, ou possível de ser definido, permitido e tratado. Deve haver um propósito lícito para as obrigações decorrentes do contrato, e as partes concordam com o método de execução e as partes têm capacidade e autoridade para assinar o contrato. Então, esse item aqui, por exemplo, as partes concordam com o método de execução, é fundamental para poder fazer com que nós tenhamos uma mútua confiança em relação a essa modalidade de contratação. Então, foi o primeiro caso que houve já a regulamentação em termos de smart contracts, mas que, evidentemente, não precisaria ter, porque é só um código de programação, mas por uma questão de cautela, de maior robustez, isso acontece. Não sei se você sabe, mas no Emirados Árabes Unidos, todo cidadão já tem sua identidade, ou seja, sua carteira de identidade gerada a partir de uma base de blockchain. Então, o documento de identificação é nato, digital, e está protegido por esses recursos. A partir disso, dá para imaginar a quantidade de serviços ou a quantidade de funcionalidades que fica mais fácil criar a partir do momento em que você pode verificar a identificação das pessoas de forma inequívoca, segura, numa base de blockchain. Bernardo, eu, como você que está na OAB há tantos anos, eu sonho no dia que a OAB coloque uma base de blockchain para poder fazer com que a gente tenha a nossa carteira de advogado, não nesse formato que a gente usa para poder apresentar no check-in de aeroporto, com QR Code, mas que ela seja nata numa base de blockchain. Eu acho que isso seria, vamos dizer assim, o próximo passo que a gente poderia dar em termos de viabilizar de forma muito mais ampla a utilização da nossa identidade de advogado para transações eletrônicas. Isso não aconteceu, mas torço para que isso aconteça, que a nossa diretoria tenha a cabeça aberta para, quem sabe, no futuro próximo, tratar desse assunto. Segue aí. Alexandre, só fazer um parênteses aqui. E já com uma cláusula autoexecutável que, em caso de não pagamento da anuidade, já resulta automaticamente em suspensão, né? Pois é. E a gente sabe como é que funciona a política, né? Então, uma vez previamente ajustada essa cláusula, não dá para voltar atrás. Ela é autoexecutável. Então, diminui, obviamente, as flexibilidades. Acho que talvez seja um dos motivos que a gente sabe que na área de tecnologia da informação, o que a gente brinca, né, diz que o pessoal ali é 0 ou 1, enquanto que na área jurídica é 0 ou 1 ou talvez.
Então, assim, só se nós tivermos assim um avanço em termos de maturidade para poder, pelo menos, entender que em determinados casos não precisa de ter flexibilidade de interpretação, ou interpretação subjetiva que seja, certamente isso seria bem a cara de poder fazer a implantação de smart contracts. Então, quais são os efeitos jurídicos dos smart contracts? A autoexecutabilidade, a robustez na identificação inequívoca dos contratantes, porque existem casos, por exemplo, que algumas plataformas de blockchain, antes de fazer a transação, elas geram uma identidade dentro da sua plataforma para os contratantes. Então, elas geram uma identidade blockchain, não é um certificado digital, é uma identidade blockchain, obviamente, com todos os requisitos de validação, com apresentação, de documentação, para poder gerar, para não ser uma coisa que perca a credibilidade. E uma vez gerando essa identificação inequívoca, a robustez em relação à autoria da manifestação de vontade. Aqui eu coloquei aqui um comparativo provocativo de vantagens e desvantagens se a gente comparar blockchain com contratos. Então, dessa forma autoexecutável, sem a necessidade de poder fazer mudanças e sem a presença de intermediários, isso reforça a confiança mútua entre as partes na execução do contrato. Com isso, mitiga os riscos de adulteração das provas. Todo registro eletrônico deixa uma trilha de auditoria imensa, para que vocês possam ter a certeza inequívoca de tudo que aconteceu com aquele documento desde quando ele foi gerado. Se vocês estão acostumados a usar plataformas digitais, como o portal do advogado, da CertSign, DocuSign, etc., vocês sabem que qualquer ato que vocês assinam documentos ali, você tem na determinada página o ciclo de vida completo, desde quando o documento foi gerado até mesmo quando ele foi visualizado por um terceiro ou foi vistado, não precisa nem ter assinatura. Então, isso dá uma auditabilidade fantástica, coisa que o papel não tem nem de longe. E, obviamente, por ser condições previamente ajustadas, a chance de ter mudanças operacionais ao longo da execução do contrato de smart contracts é mínima, porque, na verdade, existe a previsibilidade que eu vou aderir a condições previamente ajustadas, no qual, para mim, está tudo certo, e, com isso, então, não vai haver mudança de regra, porque é um código de programa de computador que é executável e, a partir daí, então, o contrato se executa. Por outro lado, eventuais desvantagens. Vai que acontece alguma vez um erro de código de programação. Acontece, porque quem programa é o ser humano. Então, isso pode, evidentemente, causar distorções e vai causar um problema muito grande. Imagina um fundo desse, se a regra do sistema começar a dar errado e eles começarem a transferir dinheiro para outras pessoas, etc. Isso é muito complicado, por isso que tem que ter muita certeza quanto aos códigos de programação. Como eu já disse, outra desvantagem é que não tem um jeitinho, não tem condições de você renegociar cláusulas, né? De flexibilidade. E riscos de confidencialidade, existe uma possibilidade de você desanonimizar dados a partir do blockchain. E com isso, caso isso venha a ser empregado, pode haver alguma situação que revele informações sobre o contrato que as partes desejariam que fossem mantidas de forma confidencial. Eu já vou para o fim da minha exposição e deixo para reflexão alguns temas. Como é que a gente vai utilizar os smart contracts quando
tiverem cláusulas vagas, abertas, né, em branco, ou mesmo se por acaso um acordo de vontades não for completado na íntegra, dentro das condições que haviam sido previstas no contrato, mas que já atendeu a sua finalidade, a sua eficiência, esse tipo de situação é um conflito em relação à previsibilidade dos smart contracts, né? Outra situação para reflexão. Pode ocorrer qualquer tipo de problema de contingenciamento. Vamos imaginar que alguém morreu, estava ali no Kickstarter, aí o herdeiro quer assumir aquilo, etc. É um problema de contingência não prevista. Isso também, no termo de serviço, deveria existir previsibilidade em relação a esse tipo de contingenciamento. Mas a gente sabe que, certamente, para todos não vai acontecer, né? Outro ponto, eventuais vícios, erros e lacunas causam um grande problema. Então, é melhor você fazer um smart contract mais simples, de uma situação que você tem 3 ou 4 condições para poder disparar a autoexecução, do que fazer algo muito complexo. Te coloca menos em risco. Tá? E esse ponto também, o último, não dá para a gente poder traduzir no código de programação situações que envolvam julgamentos subjetivos e interpretações. A subjetividade, a interpretação são características do ser humano e não dos sistemas. Por isso, qualquer situação que envolva subjetividade ou interpretação não é a cara de smart contracts. Isso pode dar muito errado. Outro ponto que ainda, de certa forma, cria barreiras, né? Falta de cultura e confiabilidade nas plataformas de blockchain disponíveis no público, por desconhecimento mesmo, técnico, das pessoas saberem como é que isso funciona, ou acreditar. Eu vou provocar vocês dizendo que uma melhor maneira de vocês aprenderem a fazer isso é começar a preservar provas nata em formato digital em uma base de blockchain. Não é a única empresa que tem isso, a Verifact. Tem a Original My também, que é uma das líderes de plataformas de blockchain no Brasil, com várias soluções empregadas, né? E pouco conhecimento sobre a validade jurídica dessas manifestações de vontade online e falta de regulamentação civil compatível, né? A exemplo do que já existe ali no Código, eu falei Código Civil de Dubai, mas é a Lei de Assinaturas Eletrônicas de Dubai. A gente tem também, que é a nossa medida provisória 2200, mas ela poderia ser ampliada para mais situações, uma vez que as plataformas têm se tornado cada vez mais dinâmicas. O que a gente sabe, né, é que as tecnologias avançam e a lei vem atrás, a reboque. Então, vamos ver até que ponto que determinadas informalidades, se reguladas forem, vão dar mais segurança ainda às partes contratantes. Seriam essas as minhas considerações. Espero que eu tenha sido útil para vocês, explicando como é que funciona os smart contracts, os desafios, os exemplos, e fico à disposição de vocês para sanar qualquer dúvida a respeito desse tema. Mais uma vez, eu fiquei muito feliz, Bernardo, de poder estar aqui hoje e agradeço a todos que estão aqui conosco até essa hora, firmes aí para poder se interessar por esse tema que certamente é muito desafiador. Alexandre, muito obrigado. Obrigado pela sua apresentação, pelos seus insights. Eu estava lendo sua apresentação aqui, estava pensando, né, no potencial de solução que os smart contracts são, mas em contrapartida no potencial de problemas também que eles eventualmente podem até causar. E, de uma forma geral, a gente está falando mais do mesmo, né? Segurança jurídica das relações, primazia da autonomia das partes, redução no custo de execução do contrato, né? Ir para a justiça hoje, a gente sabe como é sofrido e como é moroso
Tá aí a princesa Isabel para não nos deixar mentir, né? Essa semana foi julgado pelo Supremo o processo mais antigo do Brasil, iniciado 124 anos. isso, há 124 anos atrás. Perdão. Estava pensando nisso aqui e é muito oportuno para contratos de massa, né, para contratos financeiros, ter cláusulas ou disposições autoexecutáveis, mas ao mesmo tempo, como é que você codifica, coloca um código de programação para definir o conceito de função social do contrato, né, Tá que é um fora. casuístico, ele depende dos elementos de um problema concreto, né? Como é que você codifica valores existenciais, dignidade da pessoa humana, para não falar que nós estamos indo muito longe, caso fortuito, força maior, né? Que nós estamos vivendo um momento de pandemia aqui. Que Isso aí não encaixa no 0 ou 1, entendeu? Isso aí não é binário. Então, por isso, não há que se pensar num ajuste de condições contratuais se a gente tem essa intervenção humana por trás, julgamento, interpretação, análise subjetiva, isso está fora. Tem uma pergunta aqui da Andresa Marcelino. Ela está perguntando assim, tá? Primeiro ela te agradece, depois pergunta assim, fiquei pensando em como diferenciar um contrato de adesão que é passível de discussão de um smart contract. Eu acho que as diferenças, Andresa, são várias. Primeiro porque esse contrato de adesão ele pode ser gerado fora de uma blockchain. Então, isso não significa dizer que esse contrato de adesão hoje ele é assinado em papel, ele é assinado por meio eletrônico, com ou sem certificado digital. E outro ponto também é que o contrato de adesão, para ser executado, depende da vontade, da iniciativa, né, da movimentação das partes contratantes, enquanto que o smart contract não há necessidade. Você simplesmente auto-executa uma rotina sistêmica previamente ajustada entre as partes. Um outro ponto também que eu acho que seria necessário destacar é que, para determinados contratos de adesão, você pode ter, pela lei, formalidades que demandam a presença de terceiros para reconhecer firmas, por exemplo. Esse tipo de situação não existe no smart contracts, porque não há intermediários. Então, parte do princípio que as partes mutuamente se reconheçam, estão com vontade, estão autorizando que o negócio seja fechado através dessa plataforma digital. Eu estou vendo aqui que entre os presentes hoje tem um grande amigo meu, que é o André Salles, que é um dos grandes entendedores aí de blockchain, e fico muito feliz de ele estar aqui conosco. E certamente, se também ele quiser dar uma fala a respeito desse assunto, seria muito bom para poder enriquecer mais ainda a nossa aula. Muitos contratos de adesão serão smart contracts, né, Alexandre? Até, por exemplo, dúvida. Vários. Como que um smart contract pode revolucionar, por exemplo, o sistema de busca e apreensão de alienação fiduciária de veículos, né? Sem dúvida. Entra lá com o decreto 911, a busca e apreensão. Basta uma cláusula autoexecutável diante do não pagamento, a gente vai se aproximar muito daquela realidade dos Estados Unidos, né? A pessoa já vai chegar para buscar o carro, né? Exato. Isso é porque nós estamos com 12 anos do início da vigência da Lei de Processo Judicial Eletrônico, 13, e ainda não temos uma maturidade para poder lidar com a informação desapegada do papel. Eu trabalho sem papel no meu escritório há 12 anos, então a gente é meio fora da curva em relação a isso. Mas como é difícil, muitas vezes, a gente fazer um contrato de honorários com um determinado cliente, colocar esse contrato na plataforma digital e ele simplesmente falar, não quero fazer por esse meio, não, porque eu não sei fazer, também não quer aprender. E aí manda imprimir, tal, assina, entrega. Quer dizer, então a gente tem que passar dessa etapa, porque ninguém vai suportar, e a pandemia está aí para poder mostrar isso, ninguém vai suportar mais atos celebrados presencialmente para fechar contrato, gente.
Isso aí, sinceramente, essa solenidade, ela tem que ser a exceção da exceção. E aqui eu gosto sempre de lembrar um ponto que muitas vezes é esquecido, que é uma grande vantagem para todos vocês que estão nos assistindo, que é pouco divulgado, mas eu vou lembrar, é que quando eu estava na presidência da Comissão de Direito e Tecnologia da Informação da OAB Federal, nós fechamos um convênio com a CertSign para que, através desse convênio, um advogado inscrito na OAB pudesse utilizar a plataforma de assinaturas da CertSign com até 100 assinaturas mês, o que é uma margem fantástica. E basta que ele tenha o certificado digital. E a grande maioria das pessoas ainda não tiveram essa experiência. Basta vocês entrarem no clube de vantagens do site da OAB Federal e buscar lá pelo parceiro CertSign, que dali você se habilita e começa a utilizar a assinatura digital. E aqui eu sou muito enfático para poder fazer com que vocês comecem a ter o hábito de celebrar atos de manifestação de vontade apenas pela plataforma digital com validade jurídica. Nós, advogados, somos grandes formadores de opinião. Se nós não formarmos a opinião dos nossos clientes, quem vai formar? Quem vai gerar essa confiabilidade? E está passando da hora, entendeu? Isso é uma questão, sinceramente, não é nem tecnológica, mas é uma barreira cultural que ainda existe que precisa ser vencida. Tem até uma pergunta aqui do André Salles, Alexandre, que tem a ver com isso. Primeiro, ele te parabeniza pela sua ótima apresentação e pergunta o seguinte: como podemos fazer o Poder Judiciário adotar o blockchain e smart contracts da mesma forma que está começando a adotar a inteligência artificial na operacionalização de seus julgamentos? É possível desde que o presidente do Tribunal de Justiça tenha a cabeça aberta para poder ser uma pessoa inovadora, entendeu? Que ele tem interesse de olhar para a produtividade, para a celeridade, né? Isso depende deles. Eles é que têm o poder, a caneta na mão, ninguém além de nós. Eu já participei representando a OAB Federal no Conselho Nacional de Justiça, em Brasília, durante 2 anos, na Comissão de Regulamentação do Processo Eletrônico. É difícil demais a interlocução, porque nós somos minoria, nós não temos o poder de regulamentação, nós não temos o poder financeiro, nós temos apenas que esperar que eles realmente se toquem e vejam grandes vantagens, sobretudo de redução de custo, para poder fazer mais usabilidade do blockchain em relação a determinadas rotinas. Agora, se você for analisar, André, a questão relacionada com provas preservadas em blockchain, já tem um julgado em São Paulo em que houve um questionamento quanto à validade e o juiz admitiu como válido. Eu costumo dizer que se você preserva uma prova em blockchain, essa prova vai ter vários metadados. E se alguém quiser discutir a falsidade desse documento, obviamente vai ter que fazer através do incidente de falsidade, que está previsto lá no Código de Processo Civil. Isso vai demandar, certamente, uma perícia técnica. Agora, pensem bem, se um serviço de plataforma de assinatura digitais, que tem um smart contract, por exemplo, a DocSign tem isso, na hora que você fecha o contrato, celebra o contrato, seja ele smart contract ou não, você tem pelo menos umas 10 ou mais referências que registram o momento em que aquela celebração de vontade aconteceu. Exemplo, latitude e longitude, de onde é que estava a pessoa, que aparelho que estava usando, obviamente validou antes CPF, enfim, uma série de situações que, num eventual incidente de falsidade, vai ser muito difícil uma parte conseguir quebrar ou mudar a confiança do juiz em relação à robustez de uma prova armazenada com o uso de criptografia assimétrica, né? Então, por isso é que a situação toda que eu coloco, para responder diretamente, como podemos fazer? Mudando a cultura de quem tem o poder de decisão
no judiciário. Não tem outra via. Como também poderíamos mudar a cultura, quem sabe com alguém mais inovador, para poder criar algumas soluções dentro da própria OAB também em relação a isso. É verdade. Eu me lembro, Alexandre, eu não me lembro o nome do aluno que me falou alguns semestres atrás, que estava muito apreensivo em executar um contrato que havia sido assinado pela plataforma, não sei se é a DocuSign ou a ClickSign, uma das duas. Certo. Ele estava muito apreensivo, porque o juiz não ia ver lá a assinatura manuscrita, a tinta no papel, mas depois ele na própria disciplina mesmo, ele foi e falou, não, deu certo, ninguém questionou. É só lembrar que hoje todos os votos, por exemplo, que saem do Tribunal de Justiça de Minas Gerais são assinados digitalmente. Nos tribunais superiores, então, nem se fala, entendeu? Então, partindo desse exemplo, nós vamos chegar à conclusão que os próprios julgadores hoje já têm uma cultura mínima para poder entender quais são os requisitos essenciais para você dar veracidade num documento assinado digitalmente. Então, essa barreira cultural por parte dos magistrados, ao meu ver, ela está ficando cada vez mais minada porque isso virou ferramenta de trabalho para eles. E não vai voltar atrás. Então, consequentemente, isso acelera o processo de aceitação de outras provas, de outras soluções inovadoras que ainda possam surgir. Maravilha. Alguém tem mais alguma pergunta, algo que queira apresentar para o professor Alexandre? Se tiver, a hora é agora. Ô Alexandre, e enquanto alguém pensa aqui se te faz alguma última pergunta, eu queria só dizer a todos que são todos muito bem-vindos à pós-graduação em Direito dos Contratos aqui, com essa aula magna do Alexandre falando sobre contratos inteligentes. Nós estamos aí trabalhando muito no aperfeiçoamento dessa pós, trazendo conteúdos diferenciados, com profissionais verdadeiramente diferenciados, que têm essa vivência na advocacia, que conseguem unir tanto o dom acadêmico quanto o profissional, o que eu acho que é fundamental para todo mundo que vai participar aqui. Quero me colocar à disposição de todos também e, mais uma vez, agradecer ao Alexandre pela sua disponibilidade. Eu sei que seu tempo é muito escasso e tempo hoje é o que a gente tem de mais valioso nas nossas vidas, né? Obrigado por compartilhá-lo aqui conosco na data de hoje, Alexandre. Gostei muito da sua apresentação e tenho certeza que a questão dos smart contracts vai render ainda muita controvérsia para frente, principalmente quando a gente conseguir quebrar essa barreira cultural do poder público não aplicá-los amplamente nas suas próprias atividades, né? Mais uma vez... Isso nós temos uma luz no fim do túnel. Se vocês forem ler essa medida provisória, salvo engano, 982 ou 987, eu fiz um artigo sobre ela hoje, não guardei ainda, que amplia a utilização da assinatura digital, nós vamos chegar à conclusão que isso vai favorecer muito a prestação de serviços públicos através das plataformas digitais, com o uso dessas assinaturas. Foram criados 3 tipos de assinaturas. A assinatura simples, que é baseada apenas em login e senha, uma assinatura avançada, que é intermediária, que pode ser com ou sem certificado digital de autoridade privada, né? E a assinatura qualificada, que é a assinatura, vamos dizer assim, segundo eles, que tem um nível maior de confiabilidade. Eu acho isso discutível, só porque é assinada com o certificado da ICP Brasil. Então, se vocês tiverem a curiosidade de ler essa medida provisória, que está aguardando a sanção, inclusive, ainda do presidente, vocês vão ver inúmeros exemplos práticos. Por exemplo, utilização de receituários médicos e atestados gerados em formato digital. Agora está regulamentado, só através de uma assinatura qualificada, com o uso de certificado digital. Tem algumas exceções lá que, se a assinatura for gerada dentro do ambiente hospitalar, pode ser uma assinatura avançada. Então, é um novo mundo que se abre, é uma nova gama de oportunidades de serviço através das plataformas digitais, e nós sabemos que a pandemia foi fundamental para poder acelerar todo esse processo.
Só para vocês terem ideia, um exemplo que ilustra bem isso, no início da pandemia, nós tivemos uma medida provisória que flexibilizou a possibilidade de emitir certificado digital remotamente, para poder justamente justificar pelo distanciamento social. E agora, essa medida provisória vai ser convertida em lei. Ou seja, essa flexibilidade vai ficar valendo mesmo em tempos pós-pandemia, que, de certa forma, favorece muito a divulgação, a ampliação do uso da plataforma digital para celebrar atos de manifestação de vontade. É uma mudança grande, né, Alexandre? Eu me lembro, acho que, salvo engano, foi até você que citou esse exemplo, certa ocasião, lá no começo, lá em 2001, na medida provisória 2200, ainda se falava, não, vai ter que colocar aqui uma autoridade certificadora na OAB, cadê a sala antifogo, sala cofre? Assim, o que aconteceu de lá para cá é que as pessoas descobriram que existem níveis de confiança e que, ou seja, determinadas transações não transacionam, por exemplo, com dados sigilosos, né? Com dados sensíveis. Então, você pode usar, por exemplo, vamos supor, um professor que quer aplicar prova de inglês com seus alunos. Ele vai precisar ter certificado digital ou vai exigir que os alunos tenham? Não. É um nível de credibilidade mais baixo que você pode utilizar meios alternativos, que não é novidade, que já estava previsto, inclusive, desde 2001, com a medida provisória 2200/02. É isso aí. Alexandre, muito obrigado pela sua colaboração. Agradeço também ao pessoal da organização aqui do CEDIM, a todos que estiveram conosco aí até o momento, nessa noite. Obrigado também pelo tempo e pelo interesse de vocês. E uma boa noite a todos aí. Boa noite, pessoal. Um abraço.